Então, muito bom dia. Bom, novamente versão selfie, ou seja, preciso de pedir a quem está desse lado que me diga se está a chegar tudo bem do ponto de vista de imagem. Basta colocarem um polegar para cima, se estiver a chegar tudo bem com a imagem, e polegar para baixo, imagem e som, e polegar para baixo se houver algum problema. Entretanto, quero aproveitar, Carlos Queiroz, obrigado. Tudo bem? Parece que está a chegar tudo bem. Eu ontem tive alguns problemas de som, hoje também. Ainda bem que se está a ouvir bem. Bem, antes de mais quero pedir desculpa por este ligeiro atraso, mas às vezes as coisas acontecem. E o que é que tenho para si hoje? Olha, várias coisas. E vamos começar pelo período antes da ordem do dia, para dizer que registrei com agrado aquilo que foram as declarações de muita prudência do Sr. Presidente da República ontem, quanto à OPA, a Oferta Pública de Aquisição da China Three Gorges, sobre a EDP. O que o Sr. Presidente da República disse foi a coisa mais sensata que eu ouvi a um político até hoje. Deixa-me só corrigir isto aqui. E muito mais sensato do que disse o Sr. Primeiro-Ministro, porque o Presidente limitou-se a dizer, bom, quais comentários? Isto tem reguladores, isto tem supervisores, e são eles que têm que se pronunciar sobre isto. Não sou eu, não é o Presidente da República. Ou seja, uma posição completamente diferente daquela que teve o Sr. Primeiro-Ministro, que, percebe-se agora, quis mostrar ao país que teve conversas prévias com os investidores, ou seja, com a China Three Gorges, para dizer, bom, olha, está a ver, nós estamos informados sobre o assunto, eles até falaram connosco sobre isto. Ora bem, não valia a pena ter feito aquilo, porque o Governo não tem participação na EDP, como expliquei ontem. Bom, no caso da EDP também, lembra-se do conselho que eu lhe dei ontem, não venda, porque aquilo é um preço inferior àquilo que a empresa vale neste momento. Pelos vistos, não sou só eu que penso assim, há outros investidores, há analistas e também a própria EDP prepara-se para tomar uma posição nesse sentido. Portanto, reitero aquilo que disse ontem. E já agora, um alerta também para todos aqueles que me pediram para comentar emissões de títulos por parte de SADs de clubes. Não é hoje que eu vou falar no assunto, vou deixar isso para amanhã. E não é hoje porquê? Porque tenho aqui várias coisas que nos vão ocupar algum tempo na nossa agenda. O primeiro, que é aquele que para mim, na minha opinião, é mais grave, foi aquilo que soubemos ontem. Eu ainda não sei muito bem quem é que divulgou em primeiro lugar, se foi o Observador, se foi o Eco, não sei. E então a história é esta. Conhece o nome Domingos Farinho? Eu também não conhecia até há pouco tempo, até eu começar a ouvir detalhes da Operação Marquês. A Operação Marquês, como sabe, é aquela operação do Ministério Público, da Justiça, que investiga José Sócrates. E então, o que é que o Ministério Público veio dizer? Que suspeita que o professor Domingos Farinho, que é um professor de Direito, foi a pessoa que escreveu o livro baseado na tese do engenheiro Sócrates, A Confiança no Mundo. E diz o Ministério Público que Domingos Farinho, e ao que tudo indica a sua mulher também, ele terá recebido cerca de 100 mil euros para fazer aquilo. Bom, o professor Domingos Farinho não é culpado. Como sabe, até ao trânsito em julgado de uma sentença, ou seja, até não poder haver mais recurso e isto estar decidido, ninguém é culpado. Mas é investigado. Pois o professor Domingos Farinho foi a pessoa escolhida pelo presidente do Centro de Estudos Judiciários para ser júri das provas orais de candidatos a magistrados. Eu explico. O Centro de Estudos Judiciários, o SEJ, é a escola que forma juízes e forma magistrados. Ora bem, de uma escola que forma juízes e que forma magistrados, espera-se que não haja a mais pequena suspeita em relação àquilo que está a fazer, enquanto escola, nomeadamente, que as pessoas que escolhe para lecionar, para júri, seja para o que for, são pessoas que não têm a mais leve suspeita em cima de si. Bom, eu volto a dizer, eu recordo que o professor Domingos Farinho não está culpado, ou melhor, não foi considerado culpado de nada, pelo menos ainda. Mas manda a decência que se tenha o cuidado de verificar qual é o currículo e o estado de cada uma das pessoas que se convida para uma escola que forma juízes.
Ora bem, não me parece que alguém que está a ser investigado pela Justiça e sobre quem recai uma suspeita tão grave de 2 crimes, falsificação de documento, nomeadamente, possa enquadrar-se na figura de quem vai avaliar, imagine, avaliar candidatos aos centros de estudos judiciários. E a pergunta que eu tenho para fazer é só esta. Aliás, 2 perguntas. A primeira, é alguma surpresa quando nós constatamos que a generalidade do país tem dúvidas em relação à justiça? Bom, segunda pergunta, nós não temos vergonha em Portugal? O Estado não tem vergonha? Bom, imagina o que é isto. Você chegou a uma capoeira e descobriu que a raposa que você tem lá em casa é suspeita de ter assaltado a capoeira. Você vai entregar a guarda da capoeira a essa raposa? Bom, você não sabe se a raposa assaltou ou não, mas suspeita. Você vai entregar, repito, a guarda da capoeira a essa raposa? Ora, é isto que nós estamos aqui a tratar. É isto que nós estamos aqui a ver. Eu não sei qual é a razão que leva o Centro de Estudos Judiciários a convidar o professor Domingos Farinha. Não tenho nada contra ele, não o conheço. Mas aqui a questão não é uma questão pessoal, é uma questão institucional. Uma escola que forma juízes ou magistrados não pode ter no seu júri alguém sobre quem recaem suspeitas tão graves de 2 crimes. A bem da decência, a bem da transparência e, sobretudo, a bem da credibilidade da justiça portuguesa. Bem, não acha que está aqui um assunto para o Sr. Presidente da República intervir? Ele fala tanto e diz tanto sobre tantas coisas. Não está aqui um assunto? Parece-me que isto é tão grave que merecia que o Sr. Presidente, e não só, que outros setores da sociedade portuguesa se levantassem para questionar isto. Bom, segundo ponto da conversa de hoje. O INE, Instituto Nacional de Estatística, vai divulgar hoje o valor do PIB para o primeiro trimestre. É uma estimativa rápida, o que significa que pode estar sujeita à correção. Bom, o que é que há a dizer sobre isto? A generalidade dos analistas que olham para estas coisas, que analisam estas coisas, diz que o valor do primeiro trimestre vai ser inferior não só ao valor do último trimestre do ano passado, bem como em comparação do período homólogo, ou seja, primeiro trimestre deste ano sobre primeiro trimestre do ano passado. Isto vai dar uma quebra do PIB. Bom, primeira questão, isto põe em causa aquilo, está confirmado? Não. Segunda questão, põe em causa aquilo que é a previsão do crescimento do PIB para 2018? Não. Mas há uma coisa que é certa. Isto representa uma desaceleração. E, portanto, é um alerta. Ninguém sabe ao certo quanto é que vai ser a variação de trimestre a seguir a trimestre, se vai ser 0,5, se vai ser 0,7, se em relação ao trimestre anterior vai ser 2,5, se vai ser 2,3, não interessa. O que interessa é que, se isto se confirmar, é uma desaceleração. Ora, isto é um alerta. E um alerta para quê? Você reparou como nos últimos meses e no último ano foi um embandeirar em arco, a tirar foguetes, os mais variados foguetes, ir a correr, apanhar as canas e brandir as canas a dizer que nós estamos o melhor dos mundos, foi o maior crescimento de 17 anos e não sei das quantas. Está a ver a fragilidade destas coisas? Bom, nós não sabemos ainda se isso terá a acontecer, mas se acontecer, é bom que passemos a olhar para aquilo que são os componentes do PIB, perceber o que é que terá corrido menos bem no primeiro trimestre para termos uma desaceleração. E já agora pensar neste pormenor. Já reparou como está tudo eufórico em relação a estas matérias? Agora imagine o que é se no nosso enquadramento externo, ou seja, nos países que estão à nossa volta, com toda esta instabilidade que está a acontecer, olha, petróleo, Médio Oriente, China, Estados Unidos em si, se tudo isto houver um pequeno contágio no mundo, nomeadamente nestas economias com quem nós fazemos mais comércio. Já imaginou o impacto que isto pode ter? Você não acha que era de termos um governo um bocado mais por dentro nestas matérias, que fosse avisando os portugueses, lembrando que nem tudo está a ganho, e por isso mesmo é importante nós começarmos a aproveitar este período de bonança para reduzirmos dívida pública, coisas deste género? Está a ver? Tudo isto é muito frágil e nós não temos garantia nenhuma de que as coisas continuem a correr sob carris e tão bem como têm corrido até agora. Bom, terceiro ponto. O Partido Comunista Português, o PCP, quer levar à discussão a redução das 40 para 35 horas também no setor privado. Bom, já não nos chegava o disparate que foi fazer isto no Estado. Você recorda-se que quando isto foi decidido, a redução das 40 para as 35 horas no setor público, o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, atenção, veja só a lata, o Ministro das Finanças, vieram garantir ao país que
isso não iria representar um aumento de despesa, nomeadamente na saúde. Bom, qualquer bicho careta que não seja economista e que não seja especialista em finanças públicas percebeu na altura que isto era mentira. E eu estou à vontade, porque foi uma das pessoas que escreveu sobre isso e falou sobre isso. E disse claramente que essa redução de 40 para 35 horas ia custar mais despesa pública. Nós já sabemos o que aconteceu até agora. Isto é pela boca do próprio Primeiro-Ministro. O Estado já contratou, desde o fim da intervenção da Troika, mais 10.500 pessoas. Mais coisa, menos coisa. Ou seja, mais 10.500 funcionários públicos. Bom, já percebeu porque é que o Sr. Primeiro-Ministro, na entrevista, dizia assim: olha, entre aumentos e contratar mais pessoas, eu prefiro contratar mais pessoas. Já percebeu. Eu ontem aqui fiz-lhe esta análise e expliquei-lhe que há alguns setores, nomeadamente, não é tanto na educação, é sobretudo na saúde, onde falta gente. Porque nos outros setores pode haver transferência dentro da própria administração pública. O problema é que os sindicatos não deixam, como você sabe. E, portanto, o Estado encolhe-se e depois o que faz é contratar mais pessoas. Bom, na saúde eu percebo. Agora, o problema não está apenas na saúde. Primeiro, confirma-se, mesmo que haja uma necessidade de mais funcionários na saúde, confirma-se aquilo que se disse na altura. É mentira que não se ia conseguir reduzir para 35 horas sem aumentar a despesa pública, nomeadamente porque é preciso contratar mais pessoas. Bom, em segundo lugar, pelos vistos, o Estado está disposto a fazer mais contratações noutras áreas. Ora, eu recordo aquilo que disse ontem. Veja a dificuldade que foi para reduzir o número de funcionários e colocar ao nível daquilo que é o resto da União Europeia, inclusive a despesa com o funcionalismo público, colocar ao nível da União Europeia. E agora veja o risco que é se de um momento para o outro a economia dá um pinote, vira, e como é que nós ficamos descalços. É como estar a nadar nu quando a maré está alta. Quando a maré baixa é um sarilho, fica tudo à mostra. Não é? Ora bem, é esse o risco que a gente está a correr. Agora, reparem neste pormenor. O PCP, não contente com esta burrada, quer levar este problema para o setor privado. Está a ver qual é a teoria, não é? Baixa de 40 para 35, as empresas continuam a precisar de mão de obra, o que é que vão ter que fazer? Contratar mais pessoas. Esquece é que, entretanto, este acréscimo de custo vai ter custos aqui naquilo que é a continha cá em baixo, que é o P&L, ou seja, Profit and Loss. Ou seja, aquilo que determina se a empresa ganha dinheiro ou perde dinheiro. Já imaginou o que isto é para as empresas? Já imaginou o que isto é para a exportação? Já imaginou o que isto é para o emprego? Ou seja, pode sair o tiro pela culatra. Mas também está surpreendido, o PCP nunca pensa nessas coisas. Não é? Quando faz estas decisões ou quando faz estas sugestões, nunca pensa nisso. Está preocupado é com o seu rabinho. Não é? Porque sabe o que aconteceu nas autárquicas e sabe o que é que pode vir a acontecer nas próximas legislativas. Não é? Bom, último ponto desta conversa de hoje. INE, outra vez o Instituto Nacional de Estatística. Ontem, o INE veio divulgar os dados, vários dados, nomeadamente sobre aquilo que é carga fiscal em Portugal. Eu vou voltar a explicar. Carga fiscal é uma coisa muito simples, ao contrário daquilo que o Ministro das Finanças anda a tentar passar ao país há vários meses. A carga fiscal quer dizer, você soma os impostos que o Estado cobra e as contribuições que o Estado cobra e depois diz assim, vamos dar lá dividir isto para perceber qual é o peso no PIB. E pronto, isso dá-lhe o peso na riqueza nacional. O que é que os dados mostravam, e nós falámos profusamente sobre isto nos últimos meses? Os dados de 2017, mostram que o Estado nunca cobrou tanto em percentagem de riqueza produzida, em termos de impostos e em termos de contribuições, inclusive contribuições sociais. Ou seja, o Estado está a fazer exatamente o contrário daquilo que o Governo prometeu. Que não sei o quê, que os impostos baixaram, que iam baixar e o diabo quatro. Bom, mas até agora eram contas nossas. Ou seja, aquilo que os analistas olhavam para as contas de 2017 e depois diziam, bom, olha, de facto isto atingiu o valor mais elevado dos últimos 22 anos. Bom, ontem ficámos a saber que não somos só nós analistas que dizemos isto. O próprio INE veio confirmar esta marmelada. Ou seja, bom, a gente pode dizer, está bem, mas ainda estamos abaixo de outros países. Primeiro ponto, eu não quero comparar-me aos outros países no que é mau. E esta carga fiscal elevadíssima tem consequências sérias, nomeadamente para as empresas, nomeadamente para o investimento e para outras coisas, nomeadamente para o nosso bolso. Portanto, eu não me quero comparar com os outros, porque os outros são maus. Está a ver? Se há coisa que não me quero comparar com outros países é a carga fiscal. Primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso dizer, primeiro, é mais uma mentira do Sr. Ministro das Finanças, que se esforçou nos últimos meses para explicar, ainda mais, uma pessoa de economia, a tentar deturpar conceitos sobre carga fiscal. O segundo ponto disto tudo é mostrar
como é que as pessoas na política, quando são espertas, que são muito astutas, como é o Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças, conseguem fazer passar para a opinião pública. Bom, mas há aqui uma consequência no meio disto tudo, é que eu estou convencido que isto não é verdade. Ou seja, que Portugal, inclusive, não está na média dos outros países da União Europeia. Eu vou-te explicar porquê. Porque naqueles escalões que mais conta, que estão não é da Idade Média, que estão na classe média, estas pessoas são mais severamente afetadas pela carga fiscal do que noutros países da União Europeia. Portanto, quando a gente faz comparações de, bem, isto pesa 32,7, pesa 34,7, qual é que pesa os outros? Os outros pesam mais. Bom, não é isso que apenas conta. É ver, intra-escalões, qual é esse peso. E eu garanto-lhe uma coisa, naquilo que é a classe média, nos rendimentos mais significativos da classe média, nós estamos em situação mais grave do que outros países da União Europeia. E eu hei de vir aqui um dia destes mostrar-lhe os números. Ainda estou a analisá-los, mas já posso avançar com esta conclusão. E, portanto, isto diz-nos qual é a pressão fiscal a que estão sujeitas as empresas e a que estão sujeitas as pessoas, sobretudo as famílias, em Portugal. Serve para tirar duas conclusões. Em primeiro lugar, não nos atirem areia para os olhos. Segundo lugar, nós somos mesmo dos mais prejudicados a este nível. E vou-lhe dizer mais. Se a situação económica der uma volta, você pode ter a certeza que vai pagar mais impostos. Aliás, vou-lhe dizer mais. Em 2019 vai mesmo haver aumentos salariais na administração do Estado. Vai mesmo haver, ao contrário do que o Primeiro-Ministro está a dizer. E sabe como é que isso vai ser pago? É muito simples, com aumento de impostos. Bom, eu vou ficar por aqui. Já sabe que hoje é terça-feira e, portanto, pelas 18 horas vamos ter, eu e o António Tadeia, vamos ter o pontapé de canto, vamos falar de várias coisas, do final do campeonato, mas também da situação no Sporting, e eu conto consigo por volta das 18 horas. Também não se esqueça que esta semana, além de termos mais uma conversa improvável, vamos ter o tradicional Think Tank. Eu amanhã darei aqui detalhes do dia e da hora, e já agora só lhe quero pedir mesmo uma última coisa para o final, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Obrigado e até pelas 18 horas.